Todos os dias, ao acordar, o ser humano acredita que está no controle absoluto de sua própria vida. Existe a ilusão reconfortante de que cada escolha, desde o que comer no café da manhã até a rota escolhida para ir ao trabalho, é fruto de uma decisão consciente, pensada e calculada. No entanto, a ciência moderna revela uma verdade completamente diferente e quase assustadora. Quase metade das ações que uma pessoa realiza diariamente não são decisões reais, mas sim hábitos. O cérebro humano é uma máquina extraordinária, mas também é extremamente focado em economizar energia. Pensar gasta calorias, exige esforço e causa fadiga. Por isso, a mente está o tempo todo buscando maneiras de transformar rotinas diárias em ações automáticas, para que a energia consciente possa ser guardada para resolver problemas complexos ou lidar com emergências. Sem os hábitos, a vida seria insuportável. Uma pessoa ficaria mentalmente exausta antes mesmo de sair de casa, paralisada pela necessidade de reaprender a amarrar os sapatos, a escovar os dentes ou a ligar o carro todas as manhãs. Para entender a força invisível que governa o comportamento humano, é preciso olhar para uma pequena estrutura do tamanho de uma bola de golfe, escondida bem no centro do cérebro, chamada gânglios basais. É ali que os hábitos moram. A prova definitiva de que os hábitos são incrivelmente poderosos e operam de forma independente da memória consciente veio através de um dos casos mais fascinantes da história da medicina. Um homem conhecido nos estudos científicos como Eugene sofreu uma grave infecção viral que destruiu a parte do seu cérebro responsável por criar novas memórias. Eugene não conseguia se lembrar do que havia acontecido há 5 minutos. Ele não sabia onde ficava a cozinha da sua nova casa, não lembrava o que tinha comido e esquecia as conversas logo depois que elas terminavam. Para todos os efeitos, a vida de Eugene estava presa em um eterno presente. No entanto, algo extraordinário começou a acontecer. Mesmo sem conseguir desenhar a planta da própria casa ou dizer onde ficava a geladeira, quando Eugene sentia fome, ele simplesmente levantava do sofá, caminhava até a cozinha, abria a porta certa da geladeira e pegava comida. Como um homem sem memória conseguia fazer isso? A resposta mudou tudo o que se sabia sobre a mente. Os cientistas descobriram que, embora o cérebro consciente de Eugene estivesse danificado, seus gânglios basais estavam intactos. Ele não sabia onde estava a comida, mas o hábito de buscar alimento ao sentir fome assumia o controle do seu corpo e o guiava automaticamente. Isso provou de forma inquestionável que um hábito é algo que se enraiza tão profundamente na neurologia que pode continuar funcionando mesmo quando a mente consciente desliga ou desaparece. Quando um comportamento se torna um hábito, o cérebro literalmente para de participar da tomada de decisão. Ele entra em modo de repouso, deixando a ação rolar no piloto automático. É por isso que é tão difícil quebrar um padrão negativo, como fumar, comer compulsivamente ou procrastinar. Não é apenas uma questão de falta de força de vontade ou fraqueza moral. É um mecanismo neurológico programado para funcionar sozinho, resistindo ferozmente a qualquer tentativa de mudança consciente. O funcionamento de qualquer hábito, seja ele o de correr uma maratona todos os dias ou o de roer as unhas diante da televisão, obedece sempre a uma regra simples, um ciclo de 3 etapas conhecido como o loop do hábito. Tudo começa com a primeira etapa, a deixa. A deixa é o gatilho, o botão de ligar. É um sinal que diz ao cérebro para entrar no piloto automático e qual comportamento deve ser ativado. Pode ser qualquer coisa, um horário específico do dia, um lugar, uma emoção, a presença de certas pessoas ou uma sequência de ações que acabou de acontecer. O cheiro de pão quente na padaria, a notificação vibrando no celular, o sentimento de ansiedade antes de uma reunião, todos esses são gatilhos poderosos. Assim que o cérebro reconhece a deixa, ele desliga a parte consciente e passa o controle para a segunda etapa do ciclo, a rotina. A rotina é a ação em si, o comportamento automático que foi engatilhado. Pode ser uma ação física, como acender um cigarro ou calçar os tênis de corrida. Pode ser mental, como começar a pensar em problemas passados. Ou pode ser emocional,
como explodir de raiva quando se é contrariado. A rotina é aquilo que as pessoas geralmente chamam de hábito, mas ela é apenas o meio do caminho. É a resposta mecânica do corpo e da mente ao gatilho que foi ativado. E por que o cérebro se dá ao trabalho de executar essa rotina sem pensar? É aqui que entra a terceira e mais importante etapa do ciclo. O motor que mantém tudo funcionando, a recompensa. A recompensa é o prêmio final, o motivo pelo qual o cérebro decide que vale a pena memorizar esse ciclo para o futuro. Pode ser a dose de nicotina ou açúcar no sangue, a sensação de alívio por evitar uma tarefa difícil, a distração rápida que o celular oferece ou a descarga de endorfina após um exercício físico. A recompensa ajuda o cérebro a decidir se aquele loop específico deve ser guardado ou esquecido. Quando a deixa, a rotina e a recompensa se conectam diversas vezes, algo mágico e perigoso acontece. O cérebro começa a antecipar a recompensa antes mesmo de a rotina começar. Esse é o momento em que nasce o anseio. O simples fato de ver o gatilho já faz o cérebro sentir o gosto do prêmio. É esse anseio esmagador que impulsiona o comportamento, tornando o hábito praticamente automático e, muitas vezes, impossível de ser ignorado apenas com a força de vontade bruta. Entender esse ciclo não é apenas uma curiosidade biológica, é a chave mestra para desmontar o piloto automático da vida e retomar o controle do próprio destino. Compreender a anatomia de um hábito é como descobrir a senha de um cofre que esteve trancado a vida inteira. A grande revelação que a neurociência traz é que os hábitos não podem ser simplesmente apagados da memória ou destruídos pela força bruta. Uma vez que o cérebro codifica o ciclo de deixa, rotina e recompensa, esse padrão permanece gravado nas estruturas neurais, pronto para ser reativado ao menor sinal do gatilho conhecido. É por isso que dietas restritivas baseadas apenas na privação quase sempre terminam em fracasso estrondoso, e promessas de fim de ano de nunca mais ceder à raiva evaporam na primeira semana de janeiro. Lutar contra o próprio cérebro usando apenas a força de vontade é uma batalha perdida, porque a força de vontade é como um músculo que se cansa ao longo do dia. Se a estratégia for apenas resistir à tentação de forma cega, no momento em que o cansaço mental ou o estresse baterem, o piloto automático assumirá o controle novamente e o velho hábito voltará com uma força devastadora. A chave para a verdadeira transformação não está em tentar aniquilar o padrão antigo, mas sim em hackear o sistema de dentro para fora. Existe uma lei fundamental, conhecida como a regra de ouro da mudança de hábito, que dita o seguinte: para alterar um comportamento indesejado, é preciso manter a mesma deixa, entregar a mesma recompensa, mas substituir completamente a rotina que fica no meio. A mente não se importa com a moralidade da ação, ela se importa apenas com a recompensa final e o alívio que ela traz. Se o gatilho é o estresse do trabalho e a rotina automática é comer de forma compulsiva para sentir um conforto momentâneo, o cérebro não está pedindo calorias, ele está pedindo distração e tranquilidade. O segredo dos grandes realizadores não é a ausência de estresse ou a falta de problemas, mas a substituição cirúrgica da resposta. Quando a pressão ataca, eles usam exatamente a mesma deixa, mas trocam a rotina destrutiva por uma caminhada acelerada, por um exercício de respiração ou por uma imersão rápida em uma leitura edificante. A recompensa final, a quebra da tensão, é entregue ao cérebro, satisfazendo o anseio biológico, mas a ação executada construiu o corpo ou a mente em vez de destruí-los. Ao aplicar essa regra de ouro, qualquer padrão de fracasso pode ser desmontado e revertido. O primeiro passo, muitas vezes doloroso, é a autoanálise implacável. Exige parar no exato instante em que o impulso ataca e fazer perguntas incômodas. O que realmente acionou essa vontade incontrolável de procrastinar? Foi o tédio? Foi o medo de falhar na tarefa que está sobre a mesa? E o que, de fato, se está buscando ao ceder a esse impulso de pegar o celular? Quando o mapa do próprio comportamento é desenhado com clareza brutal, a mudança deixa de ser uma questão de sorte ou de motivação barata e passa a ser uma questão de engenharia comportamental fina. No entanto, tentar alterar todos os hábitos disfuncionais de uma única vez é o caminho mais rápido para o esgotamento total. A vida humana é uma teia onde tudo está interligado,
E é aqui que entra o conceito mais poderoso para a construção de uma realidade de alta performance: os hábitos angulares. A ciência descobriu que nem todos os hábitos têm o mesmo peso na balança do cérebro. Alguns comportamentos são tão cruciais, tão centrais para a identidade de uma pessoa, que, quando alterados, desencadeiam uma verdadeira reação em cadeia, transformando dezenas de outras áreas da vida que pareciam não ter absolutamente nenhuma relação entre si. Imagine uma pedra pesada sendo atirada no centro de um lago sereno. O impacto inicial cria ondas poderosas que se espalham até atingir e modificar as margens mais distantes. O hábito angular é essa pedra. O exemplo mais clássico e cientificamente validado disso é a prática de exercícios físicos regulares. Quando uma pessoa sedentária decide, de forma inegociável, começar a treinar todos os dias, algo quase mágico acontece nos meses seguintes. Mesmo que ela não tenha feito nenhum plano formal para mudar a alimentação, ela instintivamente começa a comer de forma mais limpa. Ela passa a usar menos o cartão de crédito de forma impulsiva. A produtividade no trabalho dá um salto inexplicável e o nível de paciência nos relacionamentos dobra. Tudo isso ocorre porque o hábito angular prova para o subconsciente que a mudança é possível, criando uma nova identidade forjada na disciplina que naturalmente transborda para todas as outras gavetas da rotina diária. Identificar e instalar um hábito angular é o atalho supremo para quem deseja reconstruir a própria história. Não é preciso tentar consertar a vida inteira na mesma semana, o que apenas gera paralisia por sobrecarga. O foco deve ser afunilado para uma única ação central que tenha o poder de reestruturar o restante do sistema. Para algumas pessoas, esse hábito é arrumar a cama religiosamente todas as manhãs. Um ato de segundos que programa o cérebro com a primeira vitória do dia e instaura um padrão de ordem que rejeita a bagunça mental nas próximas horas. Para outras, é o simples ato de registrar cada centavo gasto em um caderno, o que muda instantaneamente a forma como enxergam o próprio trabalho e o futuro. O comportamento em si varia de pessoa para pessoa, mas o efeito neurológico é sempre o mesmo: a geração contínua de pequenas vitórias. Essas pequenas vitórias são o combustível premium da autoconfiança. Elas enviam uma mensagem poderosa e silenciosa para a mente de que o indivíduo está no comando do próprio barco e não à deriva. Quando essas pequenas vitórias se acumulam dia após dia de forma consistente, elas constroem um momento de força tão avassalador que os velhos hábitos de fracasso, preguiça e desculpas começam a ser esmagados, sem piedade, sob o peso da nova rotina, preparando o terreno não apenas para mudanças individuais, mas para a reestruturação de famílias inteiras, negócios gigantescos e até mesmo da sociedade. Mas existe um momento crítico nessa jornada de reconstrução mental, um ponto de ruptura invisível, onde a perfeita teoria dos livros colide violentamente com a brutalidade fria da realidade diária. Quando o estresse atinge o seu limite máximo no ambiente de trabalho, quando uma tragédia bate à porta sem avisar, ou simplesmente quando a exaustão física e mental drena até a última gota de energia após uma semana de batalhas incessantes, o cérebro entra instantaneamente em modo de pânico e tenta de forma irracional voltar para o caminho mais fácil, rápido e conhecido. É exatamente nesse milissegundo decisivo, quando a velha deixa emocional grita, implorando pela antiga recompensa anestésica, e a nova rotina parece pesada demais para ser sustentada, que a esmagadora maioria das pessoas desmorona e o velho hábito tóxico ressurge das cinzas. A ciência comportamental já provou que a técnica de trocar a rotina central, mantendo o gatilho e a recompensa, é um mecanismo incrivelmente poderoso. No entanto, ela possui uma falha estrutural gravíssima, se não for sustentada por um elemento invisível, imensurável, porém absolutamente inegociável para a vitória a longo prazo: a crença inabalável. Para que um novo e frágil padrão de comportamento sobreviva à tempestade perfeita das emoções humanas, o indivíduo precisa, no nível mais profundo de sua alma, acreditar cegamente que a mudança é permanente. A crença é a armadura de aço que protege o novo hábito quando a força de vontade cai de joelhos. E a descoberta mais fascinante sobre essa força, que chamamos de crença,
é que ela é frágil e quase nunca consegue nascer na solidão. O ser humano é, em sua essência, uma criatura tribal, forjada para espelhar comportamentos ao seu redor e buscar desesperadamente a validação no bando. É por essa exata razão que os mentores implacáveis, as irmandades baseadas em princípios rígidos e as comunidades de alta performance são agentes de transformação tão letais contra os maus hábitos. Quando uma pessoa tenta enfrentar os seus próprios demônios completamente sozinha, a voz da dúvida sussurra de forma constante em seu ouvido, dizendo que o esforço é inútil. Mas no momento em que ela tem a coragem de se inserir em um ambiente forjado pelo crescimento, onde outras pessoas já sangraram e venceram a exata mesma batalha, a crença deixa de ser um esforço individual exaustivo e passa a ser uma força contagiante. Ver alguém de carne e osso, que estava no mesmo buraco negro de dependência ou mediocridade, conseguir reconstruir o próprio império, destrói por completo a desculpa vitimista de que, comigo a história é diferente. A mudança se consolida de forma inquebrável quando o indivíduo olha ao redor e percebe que o que antes ele julgava ser impossível se tornou a rotina básica e inegociável do seu novo círculo social. E é exatamente dentro dessa nova dinâmica de reconstrução de identidade que entra em cena a habilidade mais subestimada e valiosa que um ser humano pode cultivar, a força de vontade. Durante muito tempo, a cultura popular acreditou que a força de vontade era um dom genético que alguns sortudos possuíam e a grande massa estava fadada a não ter. No entanto, laboratórios revelaram sem sombra de dúvidas que ela não é uma habilidade abstrata do espírito. Ela funciona biológica e neurologicamente como um músculo físico do corpo. Da mesma forma que os braços e as pernas falham, após horas carregando um peso descomunal, a força de vontade se esgota impiedosamente ao longo de um dia exaustivo, a cada minúscula decisão tomada, a cada tentação alimentar resistida e a cada resposta agressiva engolida a seco. É por isso que é um processo fluido manter a disciplina nas primeiras horas da manhã, mas se torna uma tarefa impossível de Hércules não explodir de raiva no trânsito no final de um dia extenuante. O músculo da força de vontade está completamente fadigado e rasgado. O grande segredo dos gigantes que erguem negócios bilionários e das mentes indomáveis que não se dobram às circunstâncias não é ter uma reserva infinita de força de vontade, mas sim saber com precisão matemática como treiná-la incansavelmente e preservá-la de forma estratégica. Eles não gastam a sua valiosa energia lutando diariamente contra tentações desnecessárias. Eles blindam as suas vidas e removem as tentações físicas do próprio ambiente. Mas, mais importante do que poupar energia, eles fortalecem esse músculo mental através de um planejamento cirúrgico e premeditado dos momentos de dor. Eles mapeiam mentalmente os chamados pontos de inflexão, os exatos instantes em que a dor baterá forte e a vontade de desistir será esmagadora. Antes mesmo de a crise sonhar em acontecer, eles já escreveram com sangue o roteiro mental inquebrável da própria resposta. Quando a dor física gritar no quilômetro 30 da maratona, a resposta automática já está programada. Eu vou dar mais 100 passos. Quando o cliente desrespeitar o negócio e o sangue ferver de fúria, a resposta já está desenhada. Eu vou respirar fundo 3 vezes e a lógica vencerá a emoção. Eles transformam a própria força de vontade em um loop de hábito blindado, automatizando a reação fria e calculada ao desconforto, para que, no momento mais escuro do furacão, a mente não precise gastar uma única caloria decidindo o que fazer ou cogitando a fuga. A mente apenas executa o protocolo da vitória que já foi estabelecido. E essa compreensão profunda e inegável de como os hábitos funcionam, de como o cérebro opera para economizar energia e de como o ciclo vicioso domina as ações diárias, traz consigo um fardo glorioso e aterrorizante. No exato instante em que a venda cai dos olhos e se entende que os comportamentos destrutivos, que arruinam finanças e adoecem corpos, não são maldições do destino conspirando contra você, mas sim meros circuitos neurológicos que podem ser desmantelados e reprogramados, o indivíduo perde instantaneamente o direito de ser vítima da própria história. O conhecimento absoluto liberta a mente das correntes da ignorância,
mas condena o homem adulto à responsabilidade integral e pesada pela sua própria realidade. Não há mais espaço para a desculpa preguiçosa de que eu nasci desse jeito e vou morrer desse jeito. O cobiçado manual de instruções da complexa máquina humana foi finalmente entregue em suas mãos. A mecânica oculta que dita o fracasso silencioso e o sucesso estrondoso foi exposta. A fonte de água foi descoberta no meio do deserto da estagnação. E agora, a terrível escolha entre beber dessa água transformadora, suportando a ardência da disciplina, ou virar as costas com covardia e morrer de sede na areia, abraçado à velha mediocridade, é uma decisão irrevogável que pesa esmagadoramente sobre os seus próprios ombros. Os hábitos são a água constante e imparável que esculpe, no silêncio dos dias, a dura rocha do destino. Uma gota de água batendo em uma pedra granítica maciça parece inofensiva e fraca, incapaz de causar alteração visível. No entanto, a exata mesma gota, caindo de forma implacável e consistente, exatamente no mesmo ponto geométrico, década após década, acumula uma força colossal capaz de atravessar de ponta a ponta a montanha mais aparentemente inabalável do mundo. O verdadeiro poder secular que move as placas tectônicas da sociedade e transforma o mundo não reside na intensidade passageira de um momento de motivação histérica, mas sim na consistência silenciosa e mortal da execução diária, faça chuva ou faça sol. A vida financeira, a forma física e a resiliência emocional que se tem hoje refletida no espelho é apenas o reflexo impiedoso das minúsculas ações repetidas no mais puro automático ao longo dos últimos longos anos. Não existem acidentes trágicos do acaso. Há apenas os juros compostos ou as dívidas impagáveis de padrões repetidos. E a vida grandiosa que se sonha ter amanhã à noite antes de dormir está sendo esculpida violentamente, golpe após golpe de cinzel, agora mesmo, neste exato e precioso segundo que se esvai, pelos loops invisíveis que estão sendo tolerados por omissão ou construídos com suor focado. A água pesada da repetição vai continuar caindo do teto com a gravidade implacável do universo. O relógio do tempo de vida vai continuar devorando os dias com a mesma indiferença gélida de sempre. A única e derradeira pergunta definitiva, que exige uma resposta imediata a partir de hoje, é com firmeza brutal em qual direção exata, para qual ângulo específico você vai escolher concentrar o fluxo incessante dessa água poderosa, para que ela pare de apodrecer as suas antigas fundações e comece, sob o seu comando totalitário, a esculpir a obra-prima indestrutível e magnânima da sua própria e única existência. Se chegou até aqui, comente: eu vou mudar meus hábitos. Se quer continuar recebendo conteúdos como esse, deixe seu like e inscreva-se no canal. Abaixo na descrição existem links de livros que o ajudarão a continuar se desenvolvendo. Nos vemos no topo.